Paz do Senhor a todos. Quero gravar esse pequeno vídeo hoje, que foi a pregação de ontem na igreja, e tivemos um problema no meu celular que não conseguiu gravar todo o culto porque estava cheia, a memória estava cheia, né? Então eu vou disponibilizar um resumo do que foi ministrado ontem para aqueles irmãos que não puderam comparecer ou que estão impedidos de ir à igreja. Então, em nome de Jesus, eu espero que você aproveite esse momento e que Deus possa falar com todos nós em todo o tempo. Amém? Vamos fazer uma pequena oração e agradecer a Deus por este momento e depois iniciaremos a palavra dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço e te louvo por esse dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, tu és bem-vindo nessa noite para estar conosco, nos ajudando, nos guiando e nos trazendo para perto de ti. Senhor, sê conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco. Amém. Amém? Irmãos, a continuidade do estudo que nós estamos ministrando sobre o livro de Provérbios, que trata de aconselhamento, né, de conselhos, né? Ontem o conselho foi como usar as nossas palavras, ou não usar as nossas palavras de maneira pejorativa ou de maneira negativa, né? Então fazer bom uso da palavra, né? Em outras palavras, nós ministramos ontem o poder que tem a língua e o poder que tem a fofoca no meio, né, do povo, no meio do cristão, do crente no geral e no meio de todos os lugares, né? Então, quando a gente leu esse texto está em Provérbios, né, 16:24, que diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Né? Nossa ministração foi baseada nesse tema, nesse versículo de Provérbios 16. Né? Então, existe um provérbio japonês, né, que diz que a língua é um membro de 8 centímetros, mas pode matar um homem de 2 metros. Né? E um provérbio árabe diz que cuidado para que a sua língua não corte a sua própria garganta. Né? Então, são provérbios que a gente tem por aí que são muito relevantes, né? Muito reais. E no meio do povo de Deus, né, a gente tem exatamente essa mesma visão, né, de como a fofoca, as intrigas, as conversas, os tititis, né, deixam e acabam causando grandes transtornos, grandes problemas na vida de todo aquele que participa da igreja e da vida daqueles que, né, às vezes nem é do ministério, às vezes pagam por um erro, pagam por algo que não foi feito, né? Então a fofoca é algo muito prejudicial aos nossos dias, sempre foi e sempre será, né? Se nós pararmos e lermos a Bíblia, nós vamos encontrar na Bíblia várias pessoas que morreram por causa de fofocas, né? Por causa de falso testemunho, né? A rainha Jezabel mandou matar o dono da vinha, né? Tem muitos casos na Bíblia de falso testemunho, de pessoas que fizeram fofocas e aquelas pessoas acabaram morrendo infelizmente, por a maldade, né? Pura maldade. Mas quando a gente fala de fofoca no nosso meio, né, fofocas, até tem alguns cristãos que brincam, né, que é a famosa fofoca gospel. Vem aqui que eu vou te contar uma fofoca gospel, né, e isso tem acarretado no nosso meio algumas situações, né, alguns fomentos, alguma fermentação que nos leva para um caminho bem longe da presença de Deus, né? Então, quando a gente fala de fofoca, a gente tem que entender o que essa língua pode causar na vida das pessoas. Primeiro passo,
A língua pode afastar as pessoas, né? Quando nós usamos a nossa boca para falar, para maldizer, para inventar, para caluniar, nós afastamos as pessoas, né? É nitidamente isso, né? Então, tipo, quantas pessoas eu e você já conhecemos que se afastaram da igreja, se afastaram de Cristo por causa de palavras de contendas, de disse que me disse, né? A nossa palavra ela tem um poder muito grande. Ela pode salvar, pode levar uma vida, tirar o peso de uma vida, né? Tirar o fardo que aquela vida está carregando, ou ela pode simplesmente acrescentar mais peso nela, né? Então, às vezes as pessoas estão na igreja, vão à igreja e elas escutam uma boa palavra e saem edificadas, e saem saradas. E algumas vezes as pessoas vão à igreja e escutam palavras, né, caluniosas, palavras que não edificam o reino, e saem de lá pior do que entraram, né? Então, se Jesus está no ambiente, se o Espírito Santo está no ambiente, não deveríamos ter esse tipo de situação, né? Nós temos que tomar muito cuidado, mas muito, muito cuidado mesmo, porque essa é uma coisa que acontece no meio de maneira bem sorrateira, né? Você começa juntando 2, 3 pessoas, daqui a pouco você viu aquilo, pronto, já está estabelecido o princípio ativo da fofoca. Você viu o que aconteceu com aquela irmã, com aquele irmão? Você viu o que aquele irmão, aquela irmã está fazendo, né? E a gente deveria estar mais preocupado com as nossas vidas, né? Com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, né? Do que preocupado com o que tem acontecido com outras pessoas, né? Então, quando a gente fala de fofoca, o primeiro passo é afastar pessoas, né? Você pode reparar que talvez na sua casa, na sua família, muitos já se afastaram, pessoas já se desgastaram as relações por causa de fofoca, né? Entre família, entre ministério, né? Entre grupos, né? Os departamentos da igreja, meu Deus, né? A gente encontra sérias discussões e sérias contendas por causa disso, por causa do que falou, né? Do que disse, do que alguém achou que disse, né? Porque de repente nem disseram nada, mas chegou aos ouvidos dele aquilo que falaram para ele que tinha sido dito, né? Então a fofoca é algo peculiar. E a fofoca nada mais, nada menos é do que a pessoa não conseguir manter segredo, manter sigilo de uma conversa que ela ouviu ou escutou, né? Ela escutou, né? Ouviu, né? Então ela não consegue, ela começa a espalhar isso aí espalha como um rastro de pólvora, né? Hoje com a internet aí a gente tem fofocas de tudo quanto é jeito, tem fofocas para tudo quanto é gosto e sabor. A fofoca ela é uma coisa interessante que nós passamos muito tempo vendo a vida dos outros, né? Você vê televisão, novela, casais famosos porque separaram, porque voltaram, porque estão juntos, a gente fica fascinado, muita gente fica vidrado, né? Querendo saber a fofoca da vida do famoso, né? E isso não vai, se a gente para imaginar, não vai agregar nada na vida da gente, não vai mudar nada na nossa vida, pelo contrário, vai trazer um peso, vai trazer uma certa tristeza, uma certa chateação para aqueles que estão vendo e para aqueles que estão ouvindo também, né? Porque o fofoqueiro ele precisa de duas coisas, ele precisa de um receptor para ele passar a informação. Se não tiver esse receptor, automaticamente a fofoca não prospera, né? E os nossos ouvidos estão atentos, né, a ouvir conversas alheias, né? Até brinquei que eu fiquei muito chateado um dia desses que duas senhoras estavam conversando sobre um assunto determinado no ônibus, no banco da frente, e eu peguei e desci. Elas desceram antes de mim.
E eu fiquei muito frustrado porque eu não soube o final da história, né? Eu queria saber o que aconteceu, né? Para você ver como nós somos, né? Então, o mau uso das palavras, elas surgem dentro da igreja, né? Elas acabam surgindo dentro da igreja e fora delas também. Isso não é uma coisa que está deliberado, né, a só nós, não, né? A gente não pode, né, pensar que isso só acontece dentro da igreja. Não, acontece com todos os lugares. A gente tem que tomar cuidado com o que falamos em qualquer lugar. Porque a partir do momento que você falar, você já não tem mais controle sobre aquilo que você falou. Enquanto essa palavra estiver dentro da sua boca, dentro do seu coração, da sua mente, você ainda controla ela, só você sabe. Mas a partir do momento que você soltar essa palavra, liberar essa palavra, automaticamente você perde o controle dela. E perdendo o controle não tem mais como tomar uma ação, né? O máximo que vai acontecer é você pedir perdão e pedir para e dizer que nunca mais vai fazer, né? E prometer que nunca mais vai cometer aquele tipo de coisa, mas o estrago já foi feito. Então, as nossas palavras, nós temos que refletir muito antes de falar, porque isso causa muito transtorno, causa muitas destruições, né, de lares, famílias, esposas, maridos, filhos, né, ministérios. Quantos homens de Deus já pararam de pregar, quantas mulheres de Deus já pararam de fazer a obra de Deus por causa de fofoca, por causa de atrito dentro da igreja, né? Então, tomamos muito cuidado com isso, né? Nós lemos lá em Tiago, né, no capítulo 3, do 9 ao 12, que trata sobre o membro poderoso, que é a língua, né? Esse músculo que taca fogo no mundo de vez em quando. Então a gente lê lá em Tiago, e Tiago fala que nós não podemos ter com nossa boca louvar a Deus, dizer que Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e com essa mesma boca, com esses mesmos lábios, amaldiçoar o nosso irmão. Então você tem que entender que a boca que louva a Deus tem que levar o irmão que está ao seu lado também louvar a Deus, e não blasfemar contra Deus. A nossa boca que engrandece Deus, que exalta o nome do Senhor, não pode, de maneira alguma, blasfemar contra o irmão. Por quê? Maldiçoar o irmão, porque aquele irmão é a imagem e semelhança de Deus. Embora muitas vezes nós não acreditamos, nós não achamos isso, mas é uma verdade. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, que nessa noite você entenda isso. Que a sua boca seja produtora de coisas boas, de palavras boas, de salvação, de edificação, que como Paulo escreve, né, na sua carta, uns têm cântico, outros têm salmo, outros têm doutrina, outros têm cânticos espirituais. Isso é o que nós temos que ter na nossa boca. E ao mesmo tempo refrear a nossa língua para não falar mal de A, B, ou C ou D, não falar mal do líder de departamento, não falar mal dos obreiros, não falar mal dos músicos, não falar mal dos obreiros dos departamentos, né? do grupo de evangelismo, sabe? Ter unidade, porque quando eu tenho unidade no corpo, eu agradeço a Deus porque todos nós estamos caminhando para o mesmo processo, para o mesmo propósito. O propósito é morar no céu. E eu tenho uma grande surpresa, né, no céu, né? A gente vai ter muita surpresa no céu, porque aqui na terra a gente pode fazer muitas coisas e passar desapercebido, mas no céu nada passa desapercebido. Então que nessa noite você entenda que a sua boca tem um poder absurdo, né? Assim como o pai que amaldiçoou o filho, assim como a mãe que amaldiçoou o filho, né? Assim como pastores religiosos que amaldiçoam os membros da igreja quando sai, como membros amaldiçoam os líderes, né? Isso tem um poder muito grande, né? Mas graças a Deus que Deus nos dá uma palavra lá em Isaías que diz: contra a nossa tenda não vale encantamento, toda arma forjada contra nós será quebrada, né? Desde que nós estejamos debaixo da graça do Senhor, debaixo da proteção e da mão de Deus, amém? Nós podemos entender isso, né? Quando a gente aplica, né, a vida, a palavra na nossa vida, a palavra tem poder para alegrar e para entristecer. A nossa palavra ela pode ser um sinal, uma placa, né, de sinalização, tanto para o céu quanto para o inferno. Então,
As nossas palavras vão dirigir pessoas para o céu ou para o inferno, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nós líderes, nós cristãos, nós que somos ministros do Evangelho, e aqui vai uma ressalva, não é só quem prega, não é só quem está no altar de gravata, é todo aquele que crê no Senhor Jesus, que somos os sacerdotes do Rei, dos Reis, Senhor dos Senhores. Então tudo isso que nós fazemos, nós temos que tomar muito cuidado, porque as nossas palavras podem ser um indicador do céu ou um indicador do inferno. Melhor indicar o céu, porque o céu é muito mais agradável, né? Em nome de Jesus. Outra situação é que nós não controlamos depois que saímos, né? Nós já falamos, né? Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23, e Mateus 5, 22, vai dizer exatamente, Marcos diz que o que entra não é o que contamina o homem, mas é o que sai, o que destrói as vidas é o que sai, né? Em Mateus vai dizer que toda palavra nós vamos dar conta dela, né, irmão? Então toma cuidado aí no que você anda falando, porque imagina, quem fala muito erra muito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra diz, a Bíblia diz, né, que nós daremos conta de toda a palavra torpe que sair das nossas bocas. Em outro ponto, em outra referência, Jesus diz, pelas suas palavras sereis julgados. Então vamos tomar cuidado, né, para não sermos julgados, criarmos provas contra nós mesmos, né, colocarmos uma situação desagradável em nossa vida, né? A fofoca, irmãos, a língua, ela dificulta a reaproximação de pessoas. Como é difícil sarar pessoas com feridas, chagas, né, geradas por palavras, geradas por fofoca, por calúnias, por mentiras, né, geradas por fermentação, né? É difícil você convencer uma pessoa a voltar ao reino dos céus se ele foi magoado exatamente na casa que diz que vai levá-lo para o céu. Então a igreja é o local onde as pessoas serão curadas, serão saradas. Você imagina se a pessoa entra no hospital, né, e em vez de ser curada, os caras dão um jeito de matar ela, piorar a situação dela. Então nós, como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado, sabe? É muito difícil depois que aconteceu de reconciliar essa pessoa com Deus, reconciliar essa pessoa com os irmãos, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque as fofocas, as conversas intermediárias, realmente elas tiram as pessoas do foco, magoam as pessoas, trazem feridas para as pessoas, e essas pessoas têm uma grande dificuldade para voltar. Se o Espírito Santo de Deus não entrar com o bálsamo da cura, essa pessoa nunca mais volta para a casa do Senhor, né? Nunca mais ela acredita que existe um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Então a gente tem que tratar também essas pessoas, né? Outra situação da fofoca, ela tem a habilidade de gerar desconfiança em todos aqueles, né? Ninguém acredita no fofoqueiro, irmão. Ainda que ele fale, olha, Deus está falando, aí a gente acredita que ele está fazendo uma fofoca gospel, você vai falar até de Deus neste momento. A pessoa que tem esse hábito, né, que tem essa colocação, ela é desacreditada. Então, como Paulo descreve, né, que eu não seja pego naquilo que eu estou ensinando, né? O fofoqueiro jamais vai poder falar sobre a contenda, sobre a situação de divisão no meio da igreja que acontece com as fofocas. Então ninguém acredita nele, ainda que ele fale a verdade. Ainda que essas pessoas falem a verdade, a gente vai desacreditar. Por quê? Porque Deus é misericordioso conosco, mas o homem em si não acredita mais. Então, paramos de andar como meninos, né? Falarmos como os meninos. Andamos como homens de Deus e pessoas que servem a Deus, né? A segunda coisa, o fofoqueiro, ele traz os danos incalculáveis, né? Está lá em Provérbios 13, né? 11, 13, Provérbios 11, 19, 20, 19, né? São danos, né? O louco, o astuto, né? Fala loucura e acaba pervertendo, né? Todos os pensamentos e as vidas, né,
a mensagem, né, é bem clara para nossas vidas. A Bíblia condena a fofoca, né? Ela condena uma como dos 7 pecados a qual Deus abomina, né? Que é criar divisão e criar contenda entre irmãos. Nós entramos para o Evangelho, irmãos. Nós entramos para ler a palavra não para separar, mas para unir. Não para espalhar, mas para juntar. Quem espalha é o Senhor. Ele espalha, nós não. E que nós não possamos ser instrumentos, né, para espalhadores, né, que nós possamos ser instrumentos agregadores, que as nossas palavras agreguem pessoas e não levem pessoas para o outro lado, e as pessoas acabam se desapegando-se do Evangelho, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque quem cria esse tipo de situação está incorrendo num grave erro e ele vai acabar tendo problemas com Deus. Acredite, você pode não ter problema com o homem, você pode não ter problema com o pregador, com o pastor, com o líder, mas com Deus você vai ter. E aí você entende, mas por que a minha vida não prospera, a minha vida não anda? A sua vida não anda porque você está cuidando muito mais da vida dos outros do que da sua. A partir do momento que você parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da sua vida, você vai ver que a sua vida anda, sua vida prospera, porque quem cuida de si, né, não tem como ser atingido. Como diz Paulo, cada um examine-se a si mesmo. E eu mudo para nossos dias, né? Eu mudo para assim, cada um cuide de si mesmo, né? Cuide de si mesmo. Não precisa ninguém cuidar da nossa vida, ninguém precisa. Nós precisamos muitas vezes de orientação da palavra, orientação do Senhor, orientação de homens de Deus, mulheres de Deus. Mas nós não precisamos que ninguém cuide das nossas vidas, porque a Bíblia diz que haveria um tempo que ninguém precisaria aprender a palavra, né? Porque a palavra estaria em nós, é o Espírito Santo de Deus. Ninguém precisaria ensinar, porque as pessoas saberiam quem é o Senhor. Então nessa noite você saiba quem é o Senhor nas nossas vidas e que o Senhor não está contente quando nós fazemos divisões, confusões no meio da igreja, através de palavras, através de calúnias, de mentiras, levantamos a nossa voz contra certas pessoas, certas autoridades. Nós não somos obrigados, irmãos, a conviver, morar junto com ninguém, né? A não ser o casado, né, que casou na presença do Senhor, está aí, esse tem que se orientar na palavra de Deus, mas nós temos o direito de nos reservar, andar com pessoas que não praticam esse tipo de coisa. Não se envolva. Salmo 1, primeiro, né? Não, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos esse pequeno momento. Sabe, às vezes nós, até involuntariamente, nós acabamos ouvindo conversas, né, fofocas, e quando você vê, você já está participando ativamente daquilo, e você nem se tocou que você foi enredado, foi pego, né? Então que nessa noite você tenha estratégias, né, para se livrar dessas situações. O Senhor quer que um povo zeloso e de boas obras, né? Não um povo falador e de más obras, né? Fale somente aquilo que edifica, fala somente aquilo que glorifica o nome do Senhor. Quando nós lemos a carta de Pedro, Pedro nos ensina a como viver uma vida em santidade, né? Você vai ler a carta de Pedro lá, 3:10, 11, 12, né? Ele vai ensinar que nós devemos manter palavras retas, ter uma vida em santidade, se santificar Cristo em nosso coração, quer dizer, colocar Cristo como primeira novidade de vida, não nos deixar se enganar, ser enredado por nenhuma filosofia, e antes de mais nada, termos o discernimento de saber que Deus cuida de nós e que Deus cuida de todos. Nós não precisamos cuidar da vida de ninguém. Deus tem capacidade suficiente, irmãos, para cuidar de todos aqueles a quem Ele chamou, né? Nós só precisamos muitas vezes de orar, interceder, louvar o nome do Senhor, trazer palavras que edificam o nome do Senhor. Isso não quer dizer que nós devemos
não devemos combater o pecado, porque a Bíblia vai sempre nos ensinar que nós devemos combater o pecado, lutar o bom combate. Ser um homem que tem palavras boas, palavras elogiosas, não quer dizer que concorde com o pecado. Você condena o pecado, mas se aproxima do pecador, né? Não gosta do pecado, mas ame o pecador, porque Deus é assim. Deus abomina o pecado, mas ele tem prazer quando o pecador se arrepende. Então Deus ama o pecador, né? As suas atitudes é que Deus não gosta. As atitudes das pessoas é que nós não devemos gostar, mas nós não devemos levar isso para o campo pessoal. Não é por causa de A, B ou C que nós devemos tratar dessa maneira. Nós devemos ter uma vida íntegra, orando, jejuando, intercedendo, andando com boas pessoas, né? Eu sempre lembro de uma ministração da Carol que ela ministrou num culto de domingo. Ela fala: ande com quem te leve para perto de Deus, que anda com Deus, está próximo de Deus, e se afaste de quem te leva para longe de Deus. Esse é um ponto, irmãos. Quer dizer que eu tenho que fazer acepção de pessoas? Não, você tem que cuidar da sua salvação, você tem que cuidar da sua alma, tem que saber que Deus ama você, mas Ele não tolera o pecado, e não importa quem seja, não importa quem seja a pessoa, não importa quem foi. Como diz Pedro, né? Se Ele não poupou nem os anjos, imagine nós, né? Então Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E Deus tem plena consciência e convicção que Ele é suficientemente capaz de cuidar de todos nós, de cuidar da igreja na face da terra, de cuidar de cada vida, de cada família, de cada planta, de cada animal, de cada inseto, de cada gota de água que cai da chuva, de cada folha que cai das árvores. Deus está no controle. Então nós, nessa noite, eu quero agradecer a Deus por essa onisciência e essa onipotência, porque eu não preciso me preocupar com a vida de ninguém, porque eu sei que ela está segura na mão de Deus. Quando eu sei disso, eu só tenho um motivo: eu vou agradecer, louvar ao Senhor e bendizer ao teu santo nome. Como diz Pedro nos ensina na sua carta, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Então que nessa noite você fique com essa palavra, fique com esse entendimento, que Deus possa te multiplicar e que você possa correr do fofoqueiro, do linguarudo, do mentiroso, de todos aqueles que são perniciosos para a sua fé, às vezes até involuntário. Nessa noite receba essa palavra e que Deus possa abençoar a sua vida de maneira sobrenatural e que nenhuma arma forjada prospere contra você e contra a sua casa. É o que eu peço nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, perdoa por não ter conseguido lançar ontem, mas provavelmente esse vídeo vai alcançar a sua vida e vai alcançar a vida daqueles que necessitam nessa noite. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de todos, para todos sempre. Amém.